Porque tem muita gente me perguntando a respeito do preço de massagem de 1 hora. E eu sempre falo para vocês que o preço ele é muito relativo. Ele depende de uma série de fatores. Então, eu vou passar aqui para vocês quais são os processos na precificação do seu serviço, de uma sessão de massagem de 1 hora. Mas o primeiro passo, a gente tem que saber qual é o nosso custo. Então, qual é o nosso custo fixo, qual é o nosso custo variável, qual é o nosso custo por hora, embora eu deixe isso aqui um pouquinho de lado para vocês, tá? Então, custo fixo, custo variável. Depois vocês vão ter que saber assim, quanto que vai ser o seu prolabore, quanto que é o seu imposto e quanto que você vai deixar de lucro para a empresa para reinvestir, para fazer novos cursos por aí, tá? Então, calcula todo quanto que é o seu custo. Depois você vai calcular quanto que é o seu custo variável, aquilo que você tem que pôr. Como que eu calculo o meu custo fixo? Eu somo tudo, divido por 30 e eu sei quanto que é o meu custo fixo por dia. Então vamos supor lá que eu tenho R$ 2.000 de aluguel. Se eu atendo na minha casa, o meu custo fixo, ele diminui bastante. Ele diminui bastante, tá? E eu vou conseguir trabalhar, por exemplo, com um valor muito menor de preço. Obrigatoriamente eu tenho que pôr isso? Não, eu posso considerar que eu estou alugando para mim mesmo um imóvel da minha casa. Se eu fosse para algum outro lugar, eu teria que pagar um aluguel de quanto? De R$ 1.000? Eu posso fazer um valor um pouco abaixo. Então eu coloco lá que meu custo fixo do meu espaço alugado é de R$ 500. Perfeito, tá ótimo. Melhor ainda quando você faz isso. Então você vai colocar ali, por exemplo, um custo fixo de aluguel de R$ 1.000. Você vai colocar ali, se você tem uma internet, um telefone, que vai ser mais ou menos uns R$ 200, né? Ou você usa o seu celular, você pode colocar a sua linha telefônica, que é 50, 60, 80, R$ 100 no máximo, tá? Você vai colocar água, luz, proporcional àquele espaço físico. Então, geralmente, a água, luz acaba dando um custo ali de R$ 100, depois mais uns R$ 50, R$ 80 de água. Então, arredondando para cima, R$ 200, tá? Então, você pode eventualmente ter que ter algum outro custo, você vai colocar aí no seu espaço. Mas geralmente são esses custos. Se você mora, por exemplo, num apartamento, você tem um condomínio também de custo fixo, né? Apesar dele ser variável, ele entra ali como uma taxa que mais ou menos você tem o valor, você já sabe mais ou menos o valor desse custo fixo. Você pode colocar ele como um custo fixo também, tá? E aí vamos supor, então, que esse condomínio dê aí 200, 350 reais, tá? Lógico que o condomínio inteiro dá 350, 500 reais, mas você vai fazer proporcional a um pedaço da sua sala, metragem menor. Então você vai dividir por 5, vai pagar 100, 200 reais também de condomínio. Aí, somando tudo, os seus custos fixos dão R$ 2.000. R$ 2.000. E vamos supor que você trabalha de segunda a sexta-feira, tá? De segunda a sexta-feira. Então, você atende 20 dias no mês. 20 dias dividido por 2.000 dá R$ 100 por dia. Então, o seu custo fixo é de R$ 100 por dia. Se você atende 8 pessoas por dia, você tem uma capacidade de atender 8 pessoas por dia, você tem que dividir R$ 100 por 8. R$ 100 por 8 vai dar 11, 12 reais, 13 reais. 12,50, né? 13 reais, vamos arredondar para cima, 13 reais, porque 8 vezes 3 dá 18, dá até um pouquinho mais, né? 14 reais para cima, dá 32, mais 80 dá 112. Tá? Tem uma margenzinha. Então, dá mais ou menos ali entre 13 e 14, 13,50. Você tem de custo fixo. Só que isso é se você atendesse 100% da sua capacidade. Você atende 100% da sua capacidade? Não. E na precificação a gente também não pode considerar isso. A gente geralmente considera 50% da capacidade, tá? 50% da capacidade. Ou seja,
4 atendimentos. Se eu atendo 4 pessoas por dia na média, nos meus 50% de capacidade, e o meu custo fixo é R$ 100, então significa que eu devo cobrar pelo menos equivalente ao meu custo fixo R$ 20, porque, ou desculpa, R$ 25, porque 25 vezes 4 equivale a R$ 100, certo? Os custos variáveis geralmente são bem baixos, tá? É uma touca descartável, é um lençol que vai para lavanderia. Para você comprar esse material, ele custa caro, lógico, mas depois, conforme você vai usando, ele vai dar aproximadamente ali uma margem de 5 a R$ 10. Não costuma passar desse valor, mas você vai ver a sua touca descartável, qual que é a unidade da touca descartável, quanto que custa para lavar uma toalha, um lençol ou outros materiais que você usa, tá? Então isso tudo tem que ser levado em consideração. Você vai pegar um pote de creme ou óleo de massagem e verificar quantos atendimentos você consegue fazer com cada pote e vai colocar isso também como um custo variável, mas são centavos, você entende que geralmente não vai passar de 5 a R$ 10, tá? Jogando para cima, vamos considerar R$ 10 de custo variável. Então aqui eu já tenho 25 mais R$ 30 de custo fixo e variável, ou seja, R$ 35, certo? Depois, eu preciso de um salário. Se eu atender 4 pessoas por dia e receber um salário de R$ 40, isso vai me dar um salário de R$ 1.600. Será que é suficiente para mim? Será que é suficiente para mim? Eu quero um pouquinho mais. Então, o meu salário vai ser de R$ 50. R$ 50 por atendimento. Beleza, pode ser. Você é que vai definir 30, 40, R$ 50. Mas porque isso significa que se você atender 4 clientes, vezes 20 dá 100, você, tendo um Prolabore de R$ 50, você vai ter um salário livre de R$ 5.000. Um salário livre de R$ 5.000. Beleza? Então eu coloquei 50 mais 35, dá 85. Então meu preço já não pode ser menor que 85. Mas aí eu ainda tenho imposto. O imposto, geralmente a gente vai falar no final, porque ele varia de 5 a 10% do valor, tá? Pô, vamos lá. E aí a gente tem o imposto e tem ainda o lucro da empresa, que também vai ser em torno de 10% desse valor. Ou seja, 10, 20% geralmente a gente deixa nessa margem. Vamos supor que a gente escolha deixar R$ 20 a mais. Então meu preço sai R$ 105. 20, que é o caixa que vai gerar para a empresa. 50, que é o meu Prolabore, meu salário, que eu vou poder tirar no final do mês, e 35 para pagar meus custos, tá? Então eu tenho o valor aí de R$ 105. Como eu tenho imposto ainda, que geralmente quando é serviço é de 5% na maioria das vezes, ou 10% arredondando para cima, quando você abre empresa, de massagem e tudo mais, você vai ter um custo ainda de contador, mas beleza, vamos absorver isso por enquanto. Você tem lá então de R$ 105, um valor de R$ 10 a mais. Ou seja, o seu preço não pode sair menos do que R$ 115. Então, mais ou menos R$ 10 de imposto, R$ 20 que vai ser o caixa da empresa, R$ 50 que vai ser o seu salário, R$ 10 de custos variáveis e R$ 25 de custo fixo. Olha só como que você fez o preço.